Em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Diz assim o verso 9: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E agora vem a graça de Deus. Agora vem o texto que Paulo entendeu aqui, o que é a graça de Deus, o que é o amor de Cristo, o que é a misericórdia de Deus, o que é o abraço de Deus. Um amor tão grande que, infelizmente, eu digo assim, muitos ainda não entenderam e ainda sofrem ainda. Que pena. Mas Paulo diz assim: e é o que alguns têm sido, mas havendo sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Você viu aqui a lista da carta aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 9. E você viu aqui no 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17, Paulo dizendo: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Está correto, irmão? Mas muitas vezes a gente lê a Bíblia e muitas coisas a gente não presta atenção, né? A gente não presta atenção. Nova criatura é. Todos os dias Deus está nos libertando, Deus está nos libertando, Deus está nos libertando, Deus está trabalhando, Deus está movendo, mas a palavra aqui é para nós, crente. Aqui a palavra é para crente. Aqui a palavra é para a igreja dos Coríntios, aqui aos Coríntios. Essa igreja aqui que Paulo está dizendo. Mas aqui ele fala que quem está em Cristo é uma nova criatura. Ele não está dando escolha. Ele diz: é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Cai por terra em nome de Jesus toda acusação de Satanás sobre a tua vida. Glória a Deus. Paulo está dizendo que após nós aceitarmos a Cristo, reconhecer como seu suficiente Salvador, reconhecer que Ele é o Cristo, reconhecer que nós ressuscitamos com Ele, Paulo está dizendo: a prática judaica, a prática que vocês praticavam lá atrás, já não vale mais, porque Cristo é o verdadeiro sacrifício. Não há mais necessidade de fábulas, de invenções, não há mais essa separação entre judeus, não há mais essa, ele está falando para crente, não há mais essa separação entre judeu, porque é o sangue legítimo, é as pessoas, o grupo especial, o grupo que Deus escolheu. Não há mais isso mais, a partir da hora que vocês reconhecem Cristo como aquele que ressuscitou, vocês também ressuscitaram com Ele também. Aí Paulo diz assim: se vocês não ressuscitaram, se Jesus não ressuscitou, então nós estamos perdendo tempo, porque ainda vivemos no velho homem. Aí Paulo vem e diz assim, que há uma mudança no homem interior e exterior. E muitas vezes a gente coloca isso como se fosse só na área espiritual, mas Paulo não está dizendo isso. Nessa carta aqui Paulo está dizendo, mostrando para essa igreja, porque Paulo não desistiu. Paulo está mostrando para essa igreja o motivo que ele não parou. Paulo estava mostrando para essa igreja o que era que essa fraqueza que ele tinha trazia, qual os benefícios dessas lutas que ele passava trouxe para a vida dele. E hoje talvez você não entenda porque você passou tanta coisa e eu passei tanta coisa, mas hoje quando você para e você começa a pensar, você vai ver, se eu não tivesse passado eu não aguentaria.
estava dizendo, quando eu olho para mim, para esse homem exterior, não interior, eu vejo um homem que ao passar do tempo, ao passar dos anos, vai se desgastando. A gente vai ficando velho, as coisas vão passando, a gente vai chegar uma hora que nós vamos partir. Paulo está dizendo isso. Mas quando isso se aproxima, o nosso homem interior, ele cada dia se aproxima de Deus. Aí Paulo está dizendo, talvez vocês, quando perguntam para vocês, esse corpo que vocês têm, eles têm uma raiz. E quem é essa raiz? Alguns cristãos que estavam aqui dessa igreja dizia: nós temos uma raiz que vem de Adão. Nós viemos uma raiz da genealogia lá atrás, dessa árvore, chega até Adão. Todo mundo diz isso. Adão pecou, nós também pecamos. Adão errou, nós também erramos. E não tem ninguém aqui que não peca, mas é um pecado muito, não é voluntário, irmão, é involuntário. Muitas vezes é pensamento, muitas vezes você faz uma coisa sem querer. Não é igual eu estava com fulano andando na rua, o cara mó crente, mó crente, mó crente, mó crente. Eu não conheço a vida dele, mas mó crente, não falei o nome. Mó crente, mó crente, mó crente. Aí quando eu estou falando com o cara repete todos os palavrões que ouviu falar outra pessoa. Já viu? Você conhece alguém assim? Não fala palavrão, mas repete os palavrão que o outro fala quando vai contar história para você. Cuidado, porque na hora que está pregando pode falar também. Isso é voluntário, isso é o cérebro, isso é o corpo. Toma cuidado. Mas Paulo estava dizendo: vocês não seguem mais essa genealogia, nem essa raiz de Adão. Porque o primeiro Adão, ele caiu. Mas o segundo Adão, ele diz: quem está em Adão não, quem está em Cristo é uma nova criatura. Aleluia. Tem gente que usa o Adão para justificar o seu erro. Tem gente que usa a situação de Eva para justificar o seu erro. Mas eu tenho uma notícia boa hoje. Adão pecou, Eva pecou, seus filhos pecaram, mas Jesus nunca pecou. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos firmes em Jesus, independente da situação, porque se eu olhar para Adão, ele vai ter que ouvir a mulher dele. Se você olhar para a mulher, ela vai ter que ouvir também a voz do homem. E muitas vezes a pessoa está presa a isso. Mas quando a gente olha para Jesus, nós temos a direção certa e não terror. Quando olhamos para Jesus, nós temos a direção certa, porque ele diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Esses crentes estavam preocupados porque se levantaram alguns falsos profetas, alguns no meio, porque sempre é assim, irmão. A maioria das religiões não é ninguém que vem de fora, sempre é alguém que se levanta porque não concorda. Pode observar, sempre é alguém que não vai contra aquilo. Então a pessoa se levanta e quer ir contra. O que estava falando de Paulo? Por isso que irmão, isso é uma regra simples da palavra de Deus. E Deus nessa noite está nos ensinando que nós não podemos viver pelo que as pessoas dizem ou o passado nos mostrou uma decepção. Nós temos que viver a partir da hora que levantamos a mão a Cristo. A partir desse momento os nossos pecados, nós somos justificados por Cristo. Nada mais nos condena, porque Cristo que tomou a nossa culpa. Foi ele. Aí Paulo estava passando por isso. Paulo ouviu que a igreja estava sendo influenciada por alguns líderes, alguns falsos profetas, que estavam dizendo que para se alcançar a salvação tinha que ter obras, porque os judeus faziam isso. Tinha que ter obra, tinha que ter o sacrifício, tinha que continuar com as regras judaicas. Mas Paulo estava dizendo: quem está em Cristo é uma nova criatura. Paulo estava dizendo: não vai ser,
Paulo estava dizendo: aceitou Jesus, você não é mais a mesma pessoa. Paulo estava dizendo: a partir da hora que eu escolhi seguir ao Senhor, por isso que vem ele e diz assim, Jesus disse: quem não estiver em mim, não está comigo, irmão, está longe. Os meus discípulos conhecem a minha voz e me seguem. Jesus estava dizendo que quem quiser seguir Ele tem que o quê? Pegar a sua cruz e o seguir. E aí que está a questão, meu irmão. Paulo, quando começa a observar essa situação dentro da igreja, Paulo começa a dizer: esses camaradas não têm nada com Cristo. Vocês têm que olhar, é os frutos que eles estão dando. Vocês têm que ver em quem eles estão, em quem eles estão presos, em quem eles estão falando, no nome de quem eles estão falando. Eu vou a vocês, não é na sabedoria humana, eu vou a vocês, é no nome de Jesus, e eu mostro as marcas da minha costa, o que eu passei, a sofrimento, chicotada, cuspida, sofrimento, quase morri por causa do Evangelho, e eu estou de pé, e a minha fraqueza, esses espinhos, essa dor que eu passo, tudo isso eu já pedi a Deus para tirar, mas Ele disse: a minha graça te basta, Paulo, porque a minha fraqueza se aperfeiçoa no meu poder, a tua fraqueza. Porque quando a gente diz que está fraco, é aí que a gente está forte. Aí eu estava ouvindo, é que eu tenho bastante professor por aí, né, irmão? Faço muito curso à distância com várias pessoas. Eu gosto de aprender. E quem gosta de aprender, uma hora sai daí e vem para cá para ensinar. É muito bom. Aí o tal do reverendo, né, Nicodemos, ele disse, eu estava contando, estava vendo a palestra dele, estava dizendo assim, que uma conferência, uma hora de lazer com os pastores, e foram lá. Eu não vou aqui guardar o nome de todos, mas tinha um lá que tinha um curso de salva-vidas. O cara era bom para nadar rapidinho, o cara era fera para nadar, abençoado. E foi um pastor lá, entrou na água lá e foi lá, e foi por fundo, não respeitou a água, porque ninguém não respeita o limite, né, irmão? Sabe que não pode passar daquilo, mas quer ir mais, não respeita o limite. Se todo mundo está no ambiente, era só para ir até ali, molhou aqui, chegou aqui, para. Se Deus falar, como falou para Ezequiel, vai mais, você vai, eu vou. Se Deus falar, vai mais, eu vou, porque Deus que está mandando. E quando Deus manda, Deus se responsabiliza e guarda. Mas não, ele pegou e foi nadando, os pastores olhando, foi nadando. Chegou lá, deu uma cãibra nele. Ele começou lá a pedir socorro, tinha força, né? Pedir socorro, e todo mundo olhou para o pastor, que era nadador, profissional, esperando o pastor descer. O pastor não, deixou ele lá, irmão, deixou ele lá, e ele ainda tinha lá nadando, pedindo socorro. Quando acabou a força dele, que ele começou a afundar, aí o pastor pulou. Bom, pelo que o Nicodemos falou, foi tão rápido que ele chegou até ele, pegou ele, trouxe tão sossegado para a margem, cuidou dele e tudo. E os pastores, em vez de olhar, foi lá falando para ele: mas por que tu não foi antes? Por que você não foi lá salvar ele, esperou ele afundar para depois você ir lá? Ele falou: porque se eu tivesse ido lá quando ele tinha força, ele ia me levar com ele. Mas quando a pessoa perde a força, ela escuta, ela deixa. O que é isso, irmão? Quando a pessoa está bem, não aceita conselho. Quando a pessoa está bem, sabe, quando tem força para resolver uma coisa, resolve com as suas forças. E muitas vezes quer até levar o outro com ele. Quer levar a pessoa, tirar a paciência, fazer tanta coisa e faz sentido. Mas aí quando a pessoa está no fundo do poço, quando a pessoa está se afundando, aí ela lembra do teu nome. Aí ela lembra de você. E muitas vezes você está vendo a pessoa se afundando, você fala: se eu for agora, não vai ouvir. Quando a pessoa está bem, ela não te ouve, sabe por quê? Porque não está em Cristo. Porque se estivesse em Cristo, seria uma nova criatura. E o que é andar com Cristo é o que fez Enoque. Andou com Cristo e Deus o levou. Andar com Cristo é ele aqui e eu assim, ó, andando com Cristo. Senhor, e aí? Andar com Cristo é ter a mente de Cristo. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12 que nós temos que renovar a nossa mente, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Glória a Deus. Quem está
Paulo está dizendo que não é ele que vive mais, mas é Cristo que vive em mim. Isso é muito forte, irmão. Talvez a gente não medita muito bem nesse texto. Talvez a gente lê esse texto, parece que é tão simples. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. O quê? Jesus viveu 3 anos e meio nessa terra, mais ou menos 3 anos e meio nessa terra, e ele andou com 12 discípulos, e não eram os discípulos que estavam andando, era Jesus que estava andando. Não era a vontade dos discípulos, era a vontade de Jesus. Jesus parava, eles tinham que parar. Jesus continuava, eles tinham que continuar. Jesus dizia, aí eu disse, Senhor, vamos lá para a casa de alguém, vamos procurar a casa de um rico, vamos deitar. Jesus disse, não, o Filho do Homem não veio, não tem nem aonde reclinar sua cabeça, nós vamos ficar aqui mesmo na praia, vamos pegar uns peixinhos e vamos fritar e vamos comer. Mas Jesus, não precisa passar por isso. Vocês não, mas eu vim para uma missão, e você quer aprender? Aprenda com Jesus. Glória a Deus. Paulo aprendeu. Paulo foi um homem que ele aprendeu. Paulo foi um homem que ele aprendeu a passar bonança, passar luta, passar dores. Passou, irmão, muito tempo. Passou sofrendo, padecendo, e muitas vezes ele podia se livrar, mas ele não se livrou. Muitas vezes ele podia falar, mas ele não falou. Mas no momento que Deus falou, fala, Paulo falava e o nome do Senhor era glorificado. Glória a Deus. Aí Paulo disse assim, vocês não é para ficar ouvindo o que esses falsos mestres estão ensinando. Eles estavam falando de Paulo também, falando do ministério de Paulo. Olha que coragem, irmão. Olha a coragem desses homens que estavam nessa igreja, que se levantou para falar de Paulo, irmão. Você acredita? Eles falaram que o ministério de Paulo não tinha credibilidade. Imagina um homem como Paulo, que não foi nem Pedro, que não foi nem Tiago, que não foi nenhum dos discípulos, ninguém que foi lá evangelizar Paulo. O próprio Deus desceu e falou com Paulo. Aleluia. Já pensou que coragem o homem tinha? Já pensou? Deus disse, Paulo, você vai ser minha testemunha, você vai ministrar, você vai levar o evangelho para os judeus? Não, judeus eu conheço os mestres, conheço tudo lá. Eu estudei os pés de Gamaliel, eu sei quem é Eliel, eu sei quem é Shammai, eu sei quem é esse povo. Aí Deus falou, não, você não vai pregar para judeus, você vai pregar para os gentios. O quê? É para os gentios. Não é minha vontade, é a vontade dele. A tua não é tua, é a de Deus. Mas Deus teve um encontro com ele, Deus chamou ele, Deus capacitou. Aí não era uma vida fácil, porque Deus estava dizendo, a partir de hoje que você resolveu andar comigo, a partir de hoje que você resolveu ter uma nova vida comigo, a partir de hoje você vai aprender quanto é bom sofrer pelo meu nome. Você vai passar por grandes coisas, mas também você vai ver o meu nome sendo glorificado na sua vida. Vai valer a pena, Paulo. Glória a Deus. Vai valer a pena, porque eu vou te mostrar coisas grandes. E aí Deus começa a trabalhar na vida de Paulo. Porque Paulo aqui para essa igreja estava dizendo, não caia nessa, na qual esses falsos líderes estão se levantando para falar de mim, dizendo que o meu ministério não tem credibilidade. Foi Deus que me chamou, foi Deus que me capacitou, foi Deus que usou minha vida para levar a mensagem para vocês. E uma coisa eu passo, olhe para a vida desses homens, olhe para o fruto deles, eles estão fazendo vocês retroceder. Aí vem carta de 1 Coríntios capítulo 6, o verso 9, que diz lá, alguns crentes estavam pensando, nós éramos aquilo, nós fazia isso, nós fazia aquilo, voltando para o passado, remoendo dentro da igreja, no que era no passado, remoendo. Aí vem Paulo e diz, na hora que vocês levantaram a mão, tudo isso foi apagado pelo sangue de Jesus. Ele já não lembra do passado de vocês. Até os afeminados que aceitaram Jesus já não é mais, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é mais imitação mais do pastor ou do obreiro ou do líder, é imitar Jesus Cristo. Paulo estava dizendo, vocês colocam muito a culpa em Adão, vocês falam que são da geração de Adão, que veio de Adão, mas Adão caiu, o primeiro homem caiu, mas o segundo Adão não pecou, não errou, o segundo Adão não
bênçãos, vitória em meio à perseguição e à luta. Deus veio trazer para vocês vida eterna. Aleluia. Aleluia, Deus. Paulo sabia, irmão. Paulo sabia. Aí no verso 18 ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus escolheu Adão. Deus criou Adão. Deus colocou Adão ali naquele lugar. Foi Deus. Mas agora, aquele Adão que morreu, aquele Adão que separou ali um espelho rachado, mas não a glória de Deus saiu dele, a coroa de Jesus não saiu dele. Mas Adão caiu, Deus escolheu. Mas agora o que Deus fez? Enviou seu Filho Jesus Cristo para ressuscitar aquele homem caído, para dar vida àquele homem que não tinha mais credibilidade, para dar autoridade àquele homem que o diabo um dia roubou. Por isso que tem gente que não entendeu ainda, irmão. Vem gente do mundo todo quebrado, machucado, cheio de pecado, mas quando levanta as mãos, irmão, sabe quem estende as mãos para essa pessoa? É Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo que perdoa o pior pecado, irmão. E muitas vezes as pessoas não entendem. Em vez de Jesus levantar as mãos e dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Agora vem a parte que ele diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Meu passado foi apagado. Aquilo do passado já foi. Por que ainda me corrompo com o meu passado? Porque ainda as coisas que me falaram lá atrás ainda mexem comigo? Porque ainda eu tenho essa visão na minha mente do passado? Porque eu penso naquilo que me falaram lá atrás ainda me magoa? Porque ainda eu penso naquele pisada no meu dedão? Porque eu ainda não consigo ver a cara do fulano? Porque isso, porque aquilo? Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Ele ressuscitou e eu ressuscitei com ele. E os meus pecados, o meu passado foi apagado. Por quê? Eu fui justificado, santificado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque as pessoas não conseguem viver na casa do Senhor, porque ainda estão vivendo como se fosse criado, como se fosse filho de Adão. Porque a qualquer hora e a qualquer momento eu posso cair para o mundo. A pessoa já se prepara para cair para o mundo. A pessoa já se prepara para sair do Éden. A pessoa já se prepara. Não, porque eu estou no Éden. Não, porque eu vim da geração de Adão, dessa árvore genealógica. Eu vim dele, nós estamos contaminados. Nós somos contaminados. Isso é coisa de gnosticismo. Esse corpo um dia será glorificado, esse corpo. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós não estamos nos preparando para pecar amanhã. Nós estamos nos preparando para subir. Nós temos que viver como se Jesus viesse hoje. Porque não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Não é eu que vivo, não é a minha vontade agora, igreja. Não é mais a tua. Pode ser a vontade da minha família uma coisa, mas a Bíblia diz que o querer, o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da palavra. Deus não é robô, Deus não insiste em nada. Deus apenas diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele morreu por toda a humanidade. A Bíblia diz Jesus, ele diz que Deus amou o mundo, deu seu único filho unigênito, primogênito, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ama todos, ele quer a todos, ele quer dar vida eterna, ele quer dar paz, ele quer tirar da mão de Satanás. Mas as pessoas, cada dia que passa, querem escolher a mentira, o errado, o erro. Eu não quero, irmão, ser dessa geração que está lá no Éden. Se fosse para ser do Éden, se fosse para ser de Adão, ele falaria: não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim.
Ou ele falaria, é o que vive em mim, é a natureza de Adão. É a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, irmão, ela não nos domina mais. Entenda! Ela não domina mais nós. Porque se ela dominar, foi nós que demos legalidade. Não é Deus que nos impulsiona a errar nada. É nós que escolhemos, mas Paulo está dizendo. Por isso que quando a pessoa aceita Jesus, ela tem que entender, se eu não amava, Jesus me amou primeiro, então eu tenho que amar essa pessoa. Se eu aceitei a Jesus e eu mentia, não vou mentir mais, porque Jesus, ele só fala a verdade. Só fala a verdade. Por aí, irmão, tem gente que até fala mentira para não vir na igreja, você acredita? Tem gente que nunca ficou doente, mas por causa para não vir para a igreja, dói tudo. Acredita? Eu falo porque tem pessoas que vêm, me procuram e falam. Eu já falei aqui nos cultos anteriores. Não é a minha vontade de Deus, porque Deus sabe qual é a minha vontade. Mas se eu ouvir a pessoa dizer, ô meu irmão, tem um membro na igreja, é assim, faça assim, não tá, irmão, ore por mim, me ajuda, o que foi? Poxa, a pessoa tem uma saúde de leão, a pessoa aí, sempre está com dor, sempre está com isso, sempre está com aquilo. Então, mas continua orando, porque uma hora ela vai estar doente mesmo, você vai lá e leva o óleo e unge. E aí Deus cura de uma vez. E aí Deus cura e o milagre acontece, ela vai estar todo dia nos cultos. O irmão Paulo estava dizendo que quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo não vive mais do passado. Por que você acha que tem pessoas quando vem para a igreja, aceita Jesus, aceita Cristo e continua nos embaraços da vida? Porque ainda não está em Cristo. E isso não é uma heresia, é verdade. A Bíblia diz isso. Quem está em Cristo não vai ser, é uma nova criatura. Jesus disse para Nicodemo, Nicodemo, tu entende de muita coisa, mas tu tem que aprender que quem está em mim tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Porque não é eu, não é você que vai viver com quem anda comigo. Quem vai agora viver dentro de você é o Espírito Santo de Deus que vai te guiar. É por isso que ele diz que anda no Espírito é filho de Deus. É por isso que ele diz, quem é de Deus o diabo não toca. Porque quando você é uma nova criatura, você reconhece ele como Pai. E o Pai não vai deixar Satanás tocar em você. O Pai não vai deixar Satanás fazer o que quer com você. O Pai sabe o que faz? Pode ir lá, pode tocar no corpo dele, pode tocar à vontade, mas não vai tocar na alma dele. Nem pense em tocar na alma dele, porque eu vou fazer o estado dele ficar melhor do que o primeiro. Vou fazer, vou exaltar ele por tudo que ele está passando, porque tudo que ele está passando, tudo que ela está passando é uma experiência que ela vai aprender, que ele vai aprender alguma coisa, mas eu vou dar dupla honra no final, porque Deus tem o poder, todas as coisas estão na mão de Deus. O sofrimento, irmão, é uma escola. O sofrimento todos passam por isso, mas Paulo está dizendo, se nós estamos em Cristo, não é mais minha mente, é a mente de Deus. Se nós estamos em Cristo, nós temos que agora andar segundo ele andou. Se nós estamos em Cristo, nós temos que carregar a nossa cruz. Se nós estamos em Cristo, nós temos que andar na palavra de Deus, irmão. E o mundo já não tem mais sentido para nós. Se nós estamos em Cristo, o mundo só é um lugar a qual nós estamos aqui de passagem. O resto, irmão, que nós temos aqui nessa terra é só algo que vai satisfazer a nossa carne. Mas isso não vai nos controlar, não vai nos tirar da presença de Deus, porque não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é morar no céu. Senhor, glória a Deus. Aí perde a vontade. Perde a vontade, irmão. Na igreja tem várias coisas.
Mas quando perdemos a vontade de morar no céu, pronto, perde a graça, não dá vontade da glória, não dá vontade da aleluia, fica sem sentido, fica uma coisa chata, o coração fecha, a gente fica sem sentido, fala, meu Deus, mais um culto, que culto é esse? Meu Pai amado, vamos melhorar esse negócio, vamos fazer alguma coisa, mas não é, irmão, porque eu senti que nós estamos nos preparando para morar no céu. Aqui é o lugar que nós nos reunimos para adorar ao Senhor, é buscar a presença de Deus, é exaltar o nome dEle. Eu acredito nele, eu sei que você acredita também, que Ele está aqui nessa noite, está nos dando livramento, está dizendo, eu sou o Pai que cuido, eu sou o Pai que guardo, e quem estiver em mim, nova criatura será, tudo novo. E o que é novo? Automaticamente, irmão, quando nós escolhemos estar com Cristo, Deus pega todo o teu passado e apaga, Deus pega toda a acusação e coloca por terra. Deus faz como fez aquela mulher. Cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Senhor, não vejo nenhum. Então, minha filha, então deixa a Trindade te dizer, nem eu te condeno. Vai e não peques mais, porque hoje Deus faz tudo novo na tua vida. Eu vou me corroer? Você? De maneira nenhuma. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Se não há firmeza, se não há confiança, se não há fé, se não há o remar, irmão, nós ficamos sem motivos, sem alegria. Precisamos de motivação, precisamos de algo para mexer com nossa emoção. Precisamos de alguma coisa para nos impulsionar. Por isso que as pessoas estão inventando, por quê? Não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se é Cristo que vive em mim, a minha alegria vem do Senhor. Não vem de alguma coisa que eu vou inventar para chamar a presença ou alguma coisa dentro de mim. Porque a presença de Deus está na minha casa, está na tua casa, está no teu emprego, está em qualquer lugar. Deus está em todos os lugares na minha vida. Esse mundo está tirando a nossa atenção. Os falsos profetas estão se levantando. As pessoas estão caindo na mentira. As pessoas estão sendo enganadas. E Deus está te levantando para falar a verdade. E que verdade é essa, meu irmão? A verdade é que Jesus veio para trazer vida a essas pessoas. Que verdade é essa? Que Ele veio salvar essas pessoas de se suicidar. Jesus veio para trazer vida a essas pessoas. Você era, não é mais. Você fazia, mas não faz mais. Você estava nesse poço, mas não está mais nesse poço. Você agora não é mais escravo dessa natureza pecaminosa, porque Adão pecou, mas Jesus nunca pecou. É por isso que Ele disse, quem está em Cristo, não é no pastor, não é no obreiro, porque tem gente que se espera nas pessoas. Se o meu pastor caiu, como que eu não caio? Está falando de Adão. Está falando de Adão. Não, se aquela irmã que orava caiu, imagina eu. Está falando de Eva. Está falando de Eva. Está olhando para o homem. As pessoas se espelham em cantor, se espelham em pregador, se espelham em fulano, não porque aquele fulano, não porque aquele fulano. Mas em Jesus é quem está em Cristo. Peraí, o fulano errou, mas Jesus nunca errou. Peraí, fulano não está sabendo, mas a palavra de Jesus, essa aqui não erra não. Peraí, Ele disse para nós vigiar. Ele disse para nós vigiar, para nós andar em espírito, para nós não vacilar, para nós estar atento. Aí vem quem anda em Jesus, irmão, faz como Pedro disse: vigiai, porque o adversário está ao vosso redor, procurando a quem possa tragar. Eu estou atento, por quê? Eu estou em Cristo. Entenda, eu estou em Cristo. Ah, mas eu estou olhando para o meu líder. Esquece teu líder, tem que obedecer, tem que fazer aquilo dentro daquilo que está na palavra de Deus, mas tem que reverenciar, respeitar, mas tem que estar olhando para Cristo, porque o líder sai, vem outro, mas tem que olhar para Cristo, porque ninguém pode tomar o trono de Deus.
chifre. Quebrou o chifre, não quebrou, vai cair. Eles têm chifre. Tentou mexer. As pessoas, irmãos, têm a tendência de se espelhar, mas Paulo está dizendo, não se espelhe nesses líderes. Paulo estava dizendo para a igreja, não se espelhe, porque primeiro já começou errado. Essas cartas aos Coríntios aqui, irmão, foi as cartas mais conturbadas que teve na vida de Paulo, a qual Paulo escreveu. Foi as igrejas mais complicadas que Paulo teve que alinhar. Mas só a presença de Deus, só a graça de Deus, só o poder de Deus, deu sabedoria a ele, a levar essas cartas, a mandar essas cartas pelos seus líderes para essas igrejas. E ele sempre falava, se Jesus não ressuscitou, é vã a minha mensagem, a minha palavra. Mas se ele ressuscitou como eu creio, não é mais vocês que vivem, é Cristo que vive em você. Então não para com esse negócio. Se vocês escolheram Jesus, acabou. É Jesus agora que fala na boca de vocês. Se vocês escolheram Jesus, agora é Ele que vai guiar vocês. Se foi Jesus que escolheu a sua vida, agora é Ele que vai te direcionar. Oh, meu irmão, quando estamos com Cristo, o diabo fica doido para nos pegar na encruzilhada ali, mas Deus está lá porque Ele está conosco. Quando vem gente que não quer ver você feliz, quer destruir a tua felicidade, aí vem Deus e diz assim, não, com esse daí tu não mexe não, porque Ele está comigo. E quem está comigo não leva desaforo não. Quem está com Deus, meu irmão, não perde batalha não, porque é você que vai lutar. Olha o que Paulo diz para alguns que se levantaram, Paulo, tu é um homem que pregou, abriu mão da igreja, aí tem Pedro, tem Cefas, tem fulano, tem Beltrano, fez isso, fez aquilo, e agora, Paulo? Paulo diz assim, não pode plantar, não pode regar, não pode fazer, mas eu estou em Cristo, é Ele que dá o crescimento. Quem está em Cristo não fica metido, não fica soberbo. Quem está em Cristo, porque ele sabe que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para ele, porque eu estou com ele, e quem está na frente é ele, então é ele que está recebendo a glória, não é o jumentinho, é ele que está em cima do jumentinho, não é eu, é ele, não é você, é ele. Então quando a gente percebe que quem está em Cristo é uma nova criatura, ele vai passando e vai fazendo tudo novo. É dedo vindo e Deus sai daqui, é um falando e ele sai daqui, é outro fazendo e ele sai daqui. Por quê? Eu estou seguindo a Deus, estou seguindo Jesus. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu tenho que parar com as coisas velhas, eu tenho que parar com as coisas do passado. E a única coisa que está matando muito crente aí, sabe o que é? É o psicológico. É o psicológico. Tem gente que se decepciona com tanta coisa, irmão. Uma mensagem ruim, um louvor que errou, uma palavra do líder, uma coisinha aqui. Paulo está dizendo, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eu, quando estava no meio dos meus colegas, que eles vinham com bullying, hoje tudo é bullying, né? Mas antigamente não, eu não aceitava. Mas quando a gente já está em Cristo, a gente fala, quem está comigo é maior do que tudo isso. Quem está comigo foi quem me prometeu. Não é por causa de uma decepção, irmão, que a gente vai parar, que a gente vai desanimar. Todo mundo passa por decepção, todo mundo passa por não, todo mundo passa por alguma coisa, mas o foco é Jesus, irmão. Porque se tem alguém que pode nos abençoar, é Ele, não é um homem, esquece. E o homem, ele é um instrumento dele para te abençoar, mas quem vai tocar no coração é Deus, porque nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo não leva, irmão, não leva afronta, não fica levando para casa afronta. Quem está em Cristo não leva palavras negativas. Quem está em Cristo não fica levando fofoca. Quem está em Cristo, meu irmão, ele está feliz. Quem está em Cristo, ele olha para, como a irmã falou, ele falou, não importa como está a família, não importa como está, não é com força nem com violência, por quê? Eu estou em Cristo, não importa como está, pode estar ruim meus olhos, mas eu estou olhando para Cristo, Ele que é poderoso, suficiente para mudar a vida dessa pessoa. Eu tenho certeza disso. Nada é impossível para Deus, porque Ele disse para os discípulos, está vendo? Aos discípulos, Jesus, se para Ele está difícil, imagina para nós. Aí Jesus olhou e disse assim, rapaz, para vocês mas para Deus nada é impossível. Então Ele já deu a palavra, já quebrou o laço de Satanás, já colocou por terra toda a palavra. Jesus veio porque Ele entrou na casa, amarrou os demônios e disse, agora todo o poder é me dado no céu e na terra, e eu tiro a chave e coloco na mão da igreja. Tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus.
tudo foi apagado. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele me ressuscitou com Ele também. Ele te ressuscitou também com Ele. As portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida, e nem contra a minha casa, nem contra a tua casa. Porque tudo que está acontecendo na tua vida é coisa nova que Deus está fazendo. Será que não percebe o que você era? Quando você levantou a mão, começou as coisas a acontecer, começou as coisas. Mas é que tem gente que não percebe, irmão. Deus está fazendo coisa e gente não percebe. Deus está operando, fazendo, e as pessoas não percebem, porque só ia perceber se Deus desse uma casa no Morumbi, se Deus desse uma Ferrari, Lamborghini, alguma coisa assim. Aí ia ver que Deus está na vida. Mas Deus está fazendo coisa grande. Não pregava, agora está pregando. Não louvava, está começando a louvar. Não orava, agora está orando. Não lia a Bíblia, agora está lendo a Bíblia. Não é pegar e ler como um gibi, não. Está meditando na palavra de Deus. Agora está falando de Jesus. Agora está evangelizando. Agora está tendo oportunidade. Agora está isso, está aquilo. Está pregando para a família. Está orando pela família. Está coisa acontecendo no trabalho, na empresa. Deus está operando milagre. Deus está fazendo. A pessoa está se libertando. Já fazia coisa errada, não está fazendo mais errado. Mentia, não mente mais. Enganava, já não engana mais. Sabe, odiava, já não odeia mais. Agora está amando. Mas a pessoa não percebe. Meu Deus, tudo novo. É tudo novo que Deus está fazendo. Meu Deus, isso aqui é tão... Aí fala bem assim. Aí Paulo pega e diz assim que se alguém está em Cristo, parece tão simples. Ele falando para a igreja, assim, quem está em Cristo, então tem que estar em Cristo. Tem que estar em Cristo. Nova criatura é, ou é uma nova criatura. Ele está dizendo, com vírgula, irmão, ele está dizendo assim, ó, se você diz que está em Cristo, então seja uma nova criatura. Se está em Cristo, tem que ser uma nova criatura. E deixa eu te dizer, quem está em Cristo, passa o fulano, pisa no dedão, você fala, Jesus, ele quer que eu dou um soco nele. Mas eu não vou dar porque esse era meu velho homem. Hoje eu sou uma nova criatura. Está me pirraçando? Está tentando me tirar do sério? Não. Eu sou uma nova criatura. O diabo faz isso lá fora com o povo do mundo. Tem gente morrendo aí com tiro, tem gente morrendo aí embalada, tem gente morrendo em um monte de lugar. Tem gente aí perdendo a vida porque não tem paciência. Tem gente perdendo a vida aí fora porque levou um empurrãozinho e aí olhou para o cara pegou a arma e atirou, morreu. Porque não tinha coragem de pedir desculpa. Como tem gente que não tem coragem de pedir perdão, irmão. Tem crentes aí fora morrendo porque não tem coragem de pedir perdão. O orgulho é demais. O orgulho de pedir perdão, desculpa. Não, mas eu vou pedir perdão, eu vou me rebaixar. E Jesus, irmão, quem está em Cristo é uma nova criatura. Não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Aleluia. Então, se Jesus se humilhou, se tornou um homem como eu, misericórdia. Meu Deus! Não foi só um corpo como um corpo. Se humilhou, se rebaixou. Pior do que os anjos. Os anjos nesse momento que Jesus estava aqui na terra, tinha mais posição do que Jesus aqui na terra. Ele se humilhou para mostrar para nós, para não ser como Pedro. Eu não vou deixar o Senhor lavar o meu pé. Eu não vou deixar. Então, Pedro, vamos fazer assim. Você não aprendeu a estar em mim. Você não aprendeu. Se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Tu não tem parte comigo. Jesus estava ensinando a Pedro que quem está com ele aprende a ter humildade. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Deus é poderoso, irmão. Se estivermos em Cristo, pode ter certeza que Ele está tocando o nosso corpo hoje. Se estivermos em Cristo, Deus já está preparando o caminho até a tua casa, aí, repreendendo o mal, repreendendo o acidente, repreendendo toda a seta do inferno, dando livramento para a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, todo o mal caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Que Deus guarde o
o teu coração, que Deus venha desentupir toda a veia em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Deus venha dar vitória ao teu corpo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E ao chegar na tua casa, tu venha encontrar tudo no seu devido lugar, e um final de semana de vitória. Vai vir as lutas, mas elas vão te dar experiência. Ela vai te dar experiência para você chegar até onde Deus quer, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Em nome desse nome que tem poder no céu e na terra. Glórias a Deus. Esquece irmã Ivone, daqui a carta, ciclo de oração. Em nome de Jesus. Os trabalhos amanhã normais, em nome de Jesus. Tudo só para lembrar. É ceia do domingo? Não, né? Não. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Agradeço a Ti por cada vida que subiu a esse altar, Senhor. Obrigado, Jesus, por esses obreiros, Senhor. Meu Deus, ó Pai amado, a porta. Meu Deus, ó Pai, as famílias que não puderam estar aqui hoje. Deus, eu me peço, guarda, protege, dá vitória. Meu Deus, a família da Carol, meu Deus, obrigado. Conforte, Espírito Santo, os corações. Meu Deus, ó Pai amado, Deus de glória. E as famílias, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, Deus de glória, já foi orado, Senhor, nesta noite. Eu apenas concordo, como essa igreja concorda, que para Ti nada é impossível. A nossa família está nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Meu irmão, nunca esqueça, tudo que você faz para Deus, Deus ele não deve nada para você. Sempre vai ter retorno. Não é troca, é que Deus é justo. Nunca esqueça disso. Tudo que você faz aqui, tudo que você faz para alguém, ainda que aquela pessoa não te retorne, mas Deus é justo. Deus ele dá para você. Deus dá em dobro. Deus ele é fiel.